Meus queridos, a paz do Senhor, eu sou o pastor Anderson Silva, estamos aqui na Academia de Pregadores para estudo da lição de Escola Bíblica Dominical. Estamos estudando as lições deste primeiro trimestre de 2018. Na nossa aula de hoje estudaremos a lição de número 5, do dia 4 de fevereiro de 2018, com o título Cristo é superior a Arão e a ordem levítica. O texto áureo da nossa lição está em Hebreus capítulo 4 e o versículo 14, que nos diz o seguinte: visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. O ponto central da lição: Jesus Cristo é o sacerdote perfeito que executou o mais perfeito sacrifício pela humanidade. Objetivo geral da nossa lição é pontuar o sacerdócio do Senhor Jesus como superior à ordem levítica e que, por isso, ele teve autoridade para inaugurar uma nova ordem. Objetivos específicos: demonstrar biblicamente a natureza da superioridade do sacerdócio de Jesus Cristo, ensinar que o sacerdócio de Cristo foi superior quanto ao serviço e expressar a importância teológica do sacerdócio do Senhor Jesus. Verdade prática: como Filho de Deus e sumo sacerdote, Jesus intercede eficazmente por sua igreja. Leitura bíblica em classe está em Hebreus capítulo 4, versículos 14 ao 16, e o capítulo 5, versículos 1 ao versículo 14. O texto bíblico nos diz assim: visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Porque todo sumo sacerdote, tomado dentre os homens, é constituído a favor dos homens nas coisas concernentes a Deus, para que ofereça dons e sacrifícios pelos pecados, e possa compadecer-se ternamente dos ignorantes e errados, pois também ele mesmo está rodeado de fraqueza. E por esta causa deve ele, tanto pelo povo, como também por si mesmo, fazer oferta pelos pecados. E ninguém toma para si essa honra, senão o que é chamado por Deus como Arão. Assim também Cristo não se glorificou a si mesmo para se fazer sumo sacerdote, mas glorificou aquele que lhe disse: tu és meu filho, hoje te gerei. Como também diz noutro lugar: tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque, o qual nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. E sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem, chamado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, do qual muito temos que dizer de difícil interpretação, porquanto vos fizestes negligentes para ouvir. Porque devendo já ser mestres pelo tempo,
Ainda necessitais de que vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus, e vos haveis feito tais que necessitais de leite, e não de sólido alimento. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite, não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir todo o bem, tanto o bem como o mal. Meus queridos, o escritor aos Hebreus, ao falar sobre a superioridade de Cristo em relação a Arão e a ordem levítica, vai deixar claro que nenhum sumo sacerdote nomeava a si mesmo como sumo sacerdote. No versículo 4 ele diz que ninguém toma para si essa honra, senão que é chamado por Deus. Outra coisa que ele vai deixar claro, vai asseverar, é que todo sumo sacerdote estava rodeado de fraqueza e precisava então oferecer sacrifício por si mesmo, como também pelo povo. E ele vai então afirmar que Jesus Cristo não glorificou a si mesmo, mas ele foi chamado por Deus como sumo sacerdote. Deixa claro, porém, que Jesus não estava rodeado de fraqueza. Ele aprendeu a obediência por aquilo que padeceu, mas não estava rodeado de fraqueza. Concomitantemente, não precisou oferecer sacrifício por si mesmo. Ele vai deixar claro ainda que nós somos salvos por Cristo se nós o obedecermos, se nós realmente não formos negligentes à sua palavra. E ele vai nos dizer que qualquer que se alimenta de leite ainda é menino, ao asseverar aos crentes hebreus que eles já deveriam ter crescido, que eles já deveriam ser tratados como adultos, mas eles não estão prontos para o alimento sólido, precisamos do ser tratado com leite. Então, Jesus, dentro desta visão, tanto de ensino quanto de exortação, que está relatado nessa leitura bíblica em classe, Jesus é superior a Arão e à ordem levítica, porque ele foi o sacerdote perfeito. Aí na introdução, o nosso querido comentarista, pastor José Gonçalves, que eu tenho com muito carinho, no ano passado nós falamos juntos numa escola bíblica, não, num CAPED, nos Estados Unidos, em Lowell, tivemos a oportunidade de estar juntos, ano passado não, em 2016, tivemos a oportunidade de estar juntos na escola, num CAPED em Lowell, um homem muito simples, extremamente sábio, mas um homem muito acessível. Ele nos coloca na introdução, pastor José Gonçalves, que o autor de Hebreus apresenta Jesus como grande sumo sacerdote que penetrou os céus. Se o sumo sacerdote penetrava o Santo dos Santos uma vez por ano, no grande dia anual da expiação, Jesus Cristo não penetrou o Santo dos Santos, ele penetrou o próprio céus. Então, ele já começa a nos mostrar essa superioridade de Cristo a partir deste lugar onde ele penetrou. Os sacerdotes humanos eram cobertos de fraquezas e defeitos, por isso pouco podia fazer pelos homens, a não ser obedecer aquilo que o próprio Deus havia estabelecido na lei. Jesus, entretanto, pode fazer muito mais ao oferecer a sua própria vida. Jesus, como sumo sacerdote, era de uma ordem superior e perfeita, e por conta disso capaz de condoer-se e socorrer os que a ele recorrem. Jesus foi além do sumo sacerdote, que penetrou o Santo dos Santos. Ele penetrou os céus. Por que Jesus é melhor representante diante de Deus? Porque ele é o próprio Deus que se encarnou. O apóstolo Paulo vai falar que quem subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu. Não é? Então ele pôde penetrar os céus porque ele desceu de lá, ele se encarnou. Então se tornou homem para representar os homens diante de Deus,
porque ele é Deus e nunca deixou de ser. Primeiro ponto, um sacerdócio superior quanto à qualificação. Primeiro parágrafo, por representar melhor os homens diante de Deus. Então, o escritor aos Hebreus mostra que o sumo sacerdote do Antigo Testamento, do Antigo Pacto, era escolhido entre seus pares. Com essa exposição, o autor quer chamar a atenção para o ministério da encarnação, quando Deus se humaniza para tratar com os homens. Nós já falamos em lições passadas que se no Éden Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, na encarnação e no Calvário, Deus assumiu a imagem e semelhança do homem. Então, Cristo tornou-se pecado por nós para nos restaurar. Jesus, nosso sumo sacerdote, é quem nos apresentou diante de Deus. Permita-me fazer aqui uma explanação metafórica para que todos nós compreendamos. Eu trabalho no Hospital da Polícia Militar, em Belo Horizonte, Minas Gerais. E para ter acesso ao comandante do hospital, ou ao diretor-geral do hospital, que é um tenente-coronel, nosso querido tenente-coronel André Luiz, é um homem muito digno, é preciso passar por uma diretoria, é preciso você chegar na portaria, se apresentar na portaria, deixar um documento, passar por todo um processo, um tanto quanto burocrático, para chegar ao diretor. Mas imagine que, como é o caso, eu tenho acesso à diretoria. É lógico que eu não entro na sala do diretor, tem uma secretária ali para a gente poder tratar com ela, porque o diretor pode estar reunido, enfim. Mas eu tenho acesso à diretoria, diretamente à diretoria do hospital. Então, imagine que você queira chegar ao diretor do hospital, eu estou usando esse exemplo, mas serve para qualquer outra situação. E você é meu amigo, e eu digo, não, vamos lá. Quando chegar na portaria, nós vamos entrar direto, porque você estará comigo, aliás, a portaria do hospital é responsabilidade da minha seção, então vou só dizer, não, ele está comigo, pronto, a gente passa direto. Por quê? Porque eu tenho acesso direto à diretoria do hospital. O que o escritor aos Hebreus está nos ensinando é que Jesus se encarnou e ele é melhor representante diante de Deus porque ele tem acesso direto. Ele nos introduz direto à presença do Pai. Jesus falou isso e os judeus não entenderam muito bem quando ele disse assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele está dizendo que através de Cristo, através dele, nós temos acesso direto ao Pai, porque ele é o fiel representante. Quando ele morreu e o véu do templo se rasgou de alto a baixo, era isso que, metaforicamente, Deus estava nos dizendo. Deus estava nos convidando, porque através do seu Filho, do seu sacrifício, o véu está aberto. E o escritor aos Hebreus diz, portanto, agora, entremos diante dele, com inteira liberdade e plena certeza de fé. Por quê? O véu do templo se rasgou. Cristo fez isso por nós. Segundo parágrafo, por compreender melhor a condição humana. Por que Cristo é um sacerdócio superior quanto à qualificação? Por compreender melhor a condição humana. A palavra compadecer-se traduz o termo grego metriopateia, que significa escolher um meio termo a fim de evitar extremos. Na mente do autor sagrado, somente Jesus, o sumo sacerdote perfeito, pôde cumprir esse requisito. Por quê? Porque ele é perfeito. Seja um cristão mais preparado para expressar a sua fé. Faça cursos completos de teologia, hebraico bíblico, preparação para a escola dominical. Estude a palavra de Deus com mestres capacitados. Elienay Cabral, Josué Brandão, Cláudio Gama, Alain Brizotti, Benhur Lopes, Elias Torralbo, Eduardo Reis e muitos outros professores. Seja um pregador mais capacitado para pregar o Evangelho. Tenha acesso ilimitado a todos os cursos online por apenas R$ 49,90 mensais. Venha estudar na Academia de Pregadores. A maior escola
de Teologia Online do Brasil. Porque ele é o sumo sacerdote perfeito. Os seres humanos são tendenciosos aos extremos, ou um extremo ou outro. Jesus, por ser perfeito, pôde apresentar um meio termo, pôde alcançar um meio termo e interceder. Ele é aquele que pode compreender melhor. A palavra compadecer-se é justamente isso. É entender a condição de deficiência do outro, mesmo diante dos erros que cometeu, mas compadecer-se, colocar o coração com a pessoa, padecer com, estar junto no seu padecimento, intercedendo então por esta pessoa. Então Jesus pôde compreender melhor a condição humana por ser perfeito. Terceiro parágrafo. O sacerdócio de Jesus é um sacerdócio superior quanto à qualificação pela posição que exerceu. Não era sumo sacerdote quem quisesse, mas aquele que o Senhor chamasse. Jesus, nosso sumo sacerdote, em tudo foi superior e mais honrado do que Arão, visto pertencer a uma ordem sacerdotal superior e haver sido enviado do céu para essa missão. A posição que Jesus exerceu foi muito maior do que a posição de Arão. Ele não foi tirado da tribo de Levi, como Arão e seus filhos. Ele foi enviado direto do céu. Então, ele ocupou uma posição mais excelente. Ele foi enviado diretamente para esta missão. Então, ele é um sumo sacerdote de ordem superior pela posição que exerceu. Segundo parágrafo. Um sacerdócio superior quanto ao serviço. O sacerdócio de Arão e dos levitas eram responsáveis por um serviço, mas o sacerdócio de Jesus foi superior quanto ao serviço, primeiro, pela realeza e propósito pelo qual viveu. O Salmo de número 2, o Salmo 2, o versículo 7, e o Salmo 110, e o versículo 4, que eu faço questão de ler, eu grifei aqui para a gente poder fazer esta leitura, nos diz o seguinte, 2 e 7, proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Salmo 110 e o versículo 4 nos diz o seguinte, o Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Os textos desses salmos mostram que Jesus Cristo não era um Messias político, nem meramente religioso, mas o Messias aclamado por Deus em Salmo 2 e 7 e reconhecido pelo Pai como sumo sacerdote no Salmo 110 e 4. Quando eu estava estudando a lição para ministrar aqui, eu pensei e anotei, eu faço isso para ficar mais fácil aqui na nossa aula, né? O seguinte, a excelência do Messias não está em como ele é chamado pelos homens, mas como ele é chamado por Deus. Jesus é o Messias. Jesus foi chamado pelos homens de muitas coisas, mas a excelência de Cristo não está em como ele é chamado pelos homens, mas em como ele é chamado por Deus. A excelência do sumo sacerdócio não está em como ele é tratado pelos homens, mas em como ele é tratado pelo próprio Deus. E nesses dois textos dos Salmos, nós vemos que o próprio Deus chama o Messias, chama Cristo de sacerdote da ordem de Melquisedeque. Tu és sacerdote eterno para sempre. Ele mesmo fala sobre esse chamado, essa realeza do propósito de Cristo. Na verdade, quando o sumo sacerdote era chamado por Deus para um propósito, ele era chamado por Deus e era mais importante o chamado de Deus do que o chamado do homem. Porque o chamado do homem era um resultado do chamado de Deus.
E isso serve para os nossos dias. O chamado do homem não pode obrigar Deus a chamar ninguém, mas o chamado de Deus faz com que o chamado do homem seja uma realidade na nossa vida, porque Deus é quem chama. Então, o Messias, o sumo sacerdócio de Cristo, ele é perfeito, ele é maior, superior, por causa da realeza e propósito pelo qual viveu. Segundo parágrafo, um sacerdócio superior quanto ao serviço pela vida santa que possuía. No texto que lemos na leitura bíblica em classe, o escritor aos Hebreus fala que todo sacerdote estava rodeado de fraquezas, mas Jesus não. A primeira parte do versículo 7 do capítulo 5 de Hebreus é usada pelo autor sacro para referir-se à vida piedosa de Jesus. Intercessão, compaixão, oração e súplica são qualidades presentes em um verdadeiro sacerdote. Jesus possuía uma vida santa. Jesus era o verdadeiro sacerdote, porque ele teve uma vida íntegra, ele não pecou. Então, a superioridade do seu serviço está demonstrada pela vida santa que ele possuía. Hoje tem muitas pessoas enganadas, achando que Deus quer mais o nosso serviço do que a nossa vida. Na verdade, Deus quer mais a nossa vida. Não há nenhum serviço prestado ao reino de Deus que sobrepuja uma vida de santidade. A vida de santidade é superior ao serviço que prestamos. O que Deus espera de nós é que nós tenhamos uma vida realmente santa, voltada para o seu reino, uma vida entregue aos seus cuidados. É melhor ter uma vida santa do que ter muito serviço. Mas, sem dúvida, quem tem uma vida santa tem também muito serviço para o reino de Deus. Porque quem se consagra, quem se separa do mundo e se dedica a Deus, produz resultados positivos para o seu reino. Mas não nos enganemos. Antes do nosso serviço, Deus quer a nossa vida. Antes do nosso serviço, Deus quer a nossa vida, porque a nossa vida é mais importante do que o nosso serviço. Terceiro parágrafo desse segundo ponto. O sacerdócio de Jesus foi superior quanto ao seu serviço pela submissão que demonstrou. O viver temente de Jesus o conduziu a suportar o sofrimento em favor da humanidade e, dessa forma, a completar a obra expiatória em favor de todos. Se há uma coisa que Jesus nos deixou como exemplo em sua vida, foi a sua inteira submissão. Jesus foi inteiramente submisso à vontade de Deus. Em tudo. No Getsemane ele clamou ao Pai dizendo: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia, seja feita a tua vontade. A vontade de Deus é superior à nossa. A vontade de Deus é maior, é agradável, é perfeita. Nós precisamos aprender a nos submeter. O que é submeter? É se entregar de livre e espontânea vontade à vontade de alguém e cumprir esse propósito. Meus queridos, nós enfrentamos dias em que as pessoas não querem ser submissas. Os filhos não querem se submeter aos pais. A sociedade que vivemos não é uma sociedade que gosta de se submeter às autoridades. E toda pessoa insubmissa é arrogante. Porque o arrogante não acredita que haja alguém merecedor da sua submissão. Mas quando nós nos submetemos, nós demonstramos simplicidade, humildade, fidelidade e, sobretudo, confiança. Porque não há como nos submeter se nós não confiarmos. Nós precisamos confiar que aquela pessoa, aquela autoridade a qual nós estamos nos submetendo, vai cuidar de nós, vai fazer o melhor para a nossa vida. Precisamos aprender a nos submeter. Jesus foi submisso em todas as coisas. Terceiro ponto da nossa lição. Um sacerdócio superior quanto à importância teológica. Então, o sacerdócio de Jesus, nós já estudamos aqui no primeiro ponto, que ele foi superior quanto à qualificação. Ele foi superior também quanto ao serviço.
E ele foi superior também quanto à importância teológica. Primeiro, uma doutrina transcendente. O sacerdócio de Jesus Cristo é uma doutrina que todos nós precisamos compreender e que nenhum outro livro do Novo Testamento trata conforme a carta aos Hebreus trata. Então, é uma doutrina de uma importância teológica muito grande. A compreensão dessa doutrina era de suma importância para o viver cristão, mas a falta de crescimento por parte dos leitores tornava difícil para o autor torná-la compreendida. A compreensão dessa doutrina requeria também maturidade, o que só teria sido possível se eles exercitassem suas mentes na meditação da palavra. O escritor aos Hebreus fala, como até de forma frustrante, ele fala, olha, vocês já deveriam ter crescido. Ele assevera aos crentes hebreus, dizendo, olha, vocês já deveriam ser mestres, porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus, e vos haveis feito tais que necessitais de leite, e não de sólido mantimento. Isso é frustrante. Eu falo que isso é a vida de pessoas que não passam estágio. A nossa vida é feita de estágios. Eu digo que tem crente que tem 300 anos de crente e ele nunca muda de estágio. Ele está sempre lamentando pelas mesmas coisas, sofrendo pelos mesmos problemas, chorando pelas mesmas dores. Meus queridos, nós precisamos crescer. É tempo de crescer. É tempo de amadurecer espiritualmente. E o escritor aos Hebreus está dizendo a esses crentes, vocês já deveriam ser tratados com alimento sólido, mas é preciso lhes conceder ainda os rudimentos, o princípio de tudo. Vocês estão bebendo leite e pelo tempo vocês já deveriam ter amadurecido. Nós precisamos crescer. E como é que nós crescemos? Nos entregando à meditação da palavra de Deus. A palavra de Deus produz crescimento. Crescimento sólido, crescimento alicerçado na sua palavra. Segundo e último parágrafo. Uma doutrina essencial. Se por um lado essa doutrina era por natureza transcendente, por outro formava o âmago da fé cristã. Que doutrina é essa? A doutrina do sacerdócio de Jesus, que nós ainda precisamos compreender e entender muito bem. A doutrina do sacerdócio de Jesus, entender o que ele fez, entender o que ele é, entender o que ele faz, o que significa isto para nós, a relevância disto para nós, e entendendo isso nós nos submetemos, nós nos entregamos a Cristo, dedicamos a nossa vida a Ele, porque nós cremos que Ele é realmente o sacerdote da ordem de Melquisedeque, o sacerdote perfeito. Muito bem, queridos, concluindo a nossa quinta lição, vimos que o autor apresentou primeiramente as qualificações que eram exigidas para um sacerdote. Capítulo 5, do versículo 1 ao 4. Ele apresenta as qualificações que eram exigidas. Depois ele contrastou essas qualificações que eram exigidas com o sumo sacerdote perfeito de Cristo, no capítulo 5, versículo 5 ao versículo 10. E ele vai deixar claro que Jesus, como sumo sacerdote perfeito, o Filho de Deus, viveu toda a nossa condição humana e, como sacerdote perfeito, está habilitado para interceder por nós. Esta é uma doutrina que todos devemos conhecer bem. Se haviam exigências para o sumo sacerdote, Jesus cumpriu todas estas exigências. Se o sumo sacerdote precisava passar por alguns caminhos, Jesus passou plenamente por eles. Se o sumo sacerdote era chamado por Deus, Jesus também o foi. Se o sumo sacerdote oferecia sacrifício pelo seu próprio pecado, Jesus ofereceu a si mesmo como sacrifício porque ele não tinha pecado. Se o sumo sacerdote podia penetrar o Santo dos Santos, Jesus foi além, ele penetrou os céus.
Se o sumo sacerdote apresentava os pecados da nação diante de Deus, Jesus foi além. Ele nos apresentou, ou ele nos representou diante de Deus. Ele se fez pecado por nós para nos representar diante de Deus. Por isso, ele é o sumo sacerdote superior também quanto à importância teológica, quanto ao serviço e quanto à qualificação. Jesus é o nosso sumo sacerdote perfeito. Queridos, que nós possamos ensinar, crer nisso, entender essa doutrina do sumo sacerdócio de Cristo e, sobretudo, nos entregar a Ele, sabendo que Ele é o nosso fiel intercessor. Que Deus te abençoe em nome de Jesus, que Deus abençoe a tua casa, te prospere em tudo para a glória do nome do Senhor. Recebo um abraço do pastor Anderson Silva e da Academia de Pregadores, a maior escola de teologia online do Brasil, e até semana que vem, em nome de Jesus. Estude a Bíblia Sagrada de forma simples, pela internet, mas com profundidade. Desvende os mistérios da palavra e transforme completamente seu conhecimento bíblico e sua vida ministerial. Este projeto inovador, inédito em língua portuguesa, reúne alguns dos melhores ensinadores da atualidade para capacitar a igreja e preparar líderes. Já são milhares de alunos em 48 países que estão desfrutando de aulas espirituais e cheias de revelações. Na Academia de Pregadores, você vai encontrar professores que são referência naquilo que falam, preparados para ensinar. Nomes como Elianai Cabral, Cláudio Gama, Alain Prisotti, Napoleão Falcão, Carvalho Júnior, Benhur Lopes, Josué Brandão, Elias Torralbo, Eduardo Reis e muitos outros. Cursos com certificados, reconhecimento e conteúdo de excelência. Tenha acesso ilimitado a todos os cursos pagando apenas R$ 49,90 por mês. Veja as aulas pelo computador, pelo tablet ou no celular, numa moderna plataforma digital, no horário que quiser. Você ainda pode rever as aulas sempre que precisar. Aproveite esta oportunidade e faça parte da Academia de Pregadores, a maior escola bíblica e teológica online.